Tucker Carlson recebeu Megyn Kelly em seu podcast ontem, onde discutiram a captura de Nicolás Maduro, a entrada dos Estados Unidos da América na Venezuela e o envio de empresas petrolíferas americanas. Trump basicamente dizendo abertamente que o objetivo da captura e prisão de Maduro era controlar o petróleo que vamos conseguir. Vamos colocar nossas empresas petrolíferas lá? Vamos extrair todo o petróleo. Essas são grandes empresas. Esse é um ótimo petróleo. Nós somos ótimos. Então Tucker e Megyn discutem isso. E é interessante porque tanto Tucker quanto Megyn desaprovam abertamente essa ação militar do governo Trump. Eles estão questionando isso abertamente. Ambos parecem alarmados. Ambos, basicamente, expressam desaprovação pelo que está acontecendo, e isso é realmente indicativo da divisão que vimos na direita. Esse tipo de mega guerra civil, como algumas pessoas chamaram, onde você tem a facção isolacionista America First do movimento conservador. Ou seja, os Tucker Carlsons, os Nick Fuentes, os Dave Smiths, os Candace Owens. Aqueles que não querem que a gente vá invadir outros países, aqueles que não são a favor do imperialismo, aqueles que não querem aumentar o orçamento do Pentágono. E as pessoas que querem apenas focar em melhorar o país internamente e implementar as políticas que acham que vão fazer isso da maneira certa. Do outro lado estão os institucionalistas e estatistas, que preferem manter as coisas como estão nesse estilo neoconservador. Os Mark Levins, Marco Rubios, próximos de Trump. E há pessoas como Ben Shapiro que representam essa ideologia na nova mídia. Mas você realmente tem que dar o crédito para Tucker e Megyn. E pessoas como eles que estão dispostas a dizer que desaprovam uma ação militar que Trump toma imediatamente depois que ele faz, certo? E eu acho isso bastante revelador, porque por um tempo, criticar Trump de qualquer forma era um assunto proibido para figuras da nova mídia da direita. Se você tinha esse grande público conservador no YouTube ou em podcasts, você não queria criticar Trump, porque você pensava, vou perder meu público, irritá-los, deixá-los chateados, parecerei um traidor ou comprado. Mas agora é quase o oposto. O público e esse novo movimento conservador, principalmente ao observar as opiniões dos jovens homens conservadores com menos de 30 anos, eles não apoiam o financiamento dos Estados Unidos da América aos esforços militares de Israel, nem os Estados Unidos da América permitindo o genocídio em Gaza. E eles querem que as pessoas que assistem e ouvem sejam honestas sobre suas opiniões e sejam consistentes. Então, basicamente, é isso que Megyn e Tucker estão fazendo aqui agora. Tucker inicia o podcast com um monólogo solo, discutindo o orçamento do Pentágono. O que ele diz é interessante e até assustador, pois parece realmente acreditar. Vamos assistir. O presidente anunciou que está aumentando o orçamento do Pentágono de 1 trilhão para 15 trilhões, acabou de anunciar isso. Porque, bem, é difícil saber sem perguntar a ele, ele vai explicar. Mas, de modo geral, obviamente, esse é o tipo de orçamento que um país que prevê uma guerra global ou regional tem para suas forças armadas. Não há outro motivo para fazer isso. Esse não é um orçamento de manutenção da paz, é um orçamento de guerra, um grande orçamento de guerra. Então acho que é justo esperar. E todos os sinais indicam que vamos ter uma grande guerra em breve, uma grande guerra em breve. Acho que todos esperam que isso aconteça. Espero que isso não aconteça, mas claramente estamos indo para uma guerra mundial. Desculpe, como você reage a isso? Você olha o mapa e pergunta, que áreas quero controlar? Onde ficam as rotas comerciais? Quem possui os recursos? Então é isso, é interessante. Quero dizer, primeiro, você tem que adotar aquele tipo de postura atrevida de rainha. Bem, é claro que vai ser uma grande guerra mundial. Desculpe. E olha, olhe para o mapa. Quero dizer, onde estão os recursos no mapa? Mas ele está certo, quero dizer. É um ponto interessante e ele está meio certo. Tipo, por que você aumentaria o orçamento do Pentágono para 15 trilhões em 2027 se não estivesse se preparando para tempos de guerra? E a decisão de enviar nosso pessoal e empresas de petróleo à Venezuela para tentar capturar recursos, Maduro, prendê-lo e acusá-lo nos Estados Unidos da América com acusações federais. Isso parece uma tentativa de retomar algum controle global sobre as nações do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. As nações do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Se você não conhece Brasil, Rússia, Irã, China, África do Sul, os Emirados Árabes Unidos,
também fazem parte. Sim, queremos manter a hegemonia global, certo? E quanto ao Trump, vamos falar disso em breve. O motivo de Trump cogitar invadir a Groenlândia. Acredito nisso porque a Groenlândia possui metais de terras raras usados por empresas de tecnologia na fabricação de produtos. Agora, a China basicamente tem um monopólio desses metais de terras raras. No mundo todo, eles controlam a maioria desses metais. Então, todos esses movimentos, esses pequenos movimentos, como a Venezuela, se fizermos algo na Groenlândia, são tipos de ações para ir ao ataque e recuperar um pouco de controle sobre a China, a Rússia, mas eu acredito que principalmente sobre a China. Se você observar pessoas como Elbridge Colby, do governo Trump, eles são considerados falcões em relação à China. Eles basicamente acreditam que nossa política externa deve ser baseada em tentar obter alguma dominância sobre a China. E é isso que eu acho que o Tucker está sugerindo aqui. Se você ouvir ele falando, o que você diz? Olhe para o mapa, quem tem os recursos? Acho que ele está se referindo à China. Essa é a única conclusão lógica que eu posso tirar. Mas é assustador, e Trump não tem sido. Por isso acho que pessoas como Tucker e Megyn Kelly, como você verá, estão frustradas com essa decisão de entrar na Venezuela, capturar Maduro e comandar o país. Como Trump diz, nós vamos, porque Trump não tem sido América, em primeiro lugar, como prometeram que ele seria. Sem novas guerras, sem novas guerras. Tem sido uma nova política externa de guerra, um desfile de conflitos. Desde que Donald Trump assumiu, é temporada de novas guerras. Querida, você sabe, continua. O que está acontecendo em Israel? Atacar as instalações nucleares do Irã, capturar Nicolás Maduro, comandar a Venezuela. É óbvio para qualquer um que coloca a América em primeiro lugar que essas coisas não beneficiam a classe trabalhadora americana. Não há benefício para a classe trabalhadora americana. Talvez o preço da gasolina caia um pouco, mas isso vai beneficiar principalmente os magnatas do petróleo. O aumento do orçamento do Pentágono favorece as contratadas de defesa, como Lockheed Martin, Raytheon e Boeing, que têm sido beneficiadas. Essas pessoas querem guerra, aproveitam dela e fazem parte da classe dominante, dos doadores. Trump atendeu quase todas as demandas deles em política externa até agora. Depois, Tucker discute com Megyn Kelly a situação na Venezuela. Nossa decisão de capturar Maduro. Eles vão se posicionar abertamente contra isso, então vamos assistir. Interessante. Obrigado por fazer isso, Megyn. Tenho várias perguntas, mas primeiro você disse após a captura de Maduro que estava cética. O que você acha disso agora? Sim, ainda estou cética. Eu disse que não estou nem no verde nem no vermelho, estou no amarelo e não gosto. Preciso ser honesta. Prefiro que as Forças Armadas sejam usadas de forma defensiva, não ofensiva, mesmo que isso pareça anacrônico. Mas eu realmente não estou com essa mentalidade, especialmente agora com 3 filhos, sendo que 2 deles já são adolescentes. De ser super belicosa na nossa linguagem ou na nossa abordagem ao mundo, e eu realmente não vejo isso como necessário, Eu entendo o que o Trump está dizendo sobre o motivo, e eu também aprecio a honestidade. Na verdade, eu aprecio que não estamos disfarçando isso de democracia, como se quiséssemos o petróleo. Você tem que gostar disso. Ele sempre tem que jogar uns elogios para o Trump. Eu aprecio a honestidade, e eu também aprecio a honestidade, e é bom ser honesto. Honestidade é honestidade, a verdade é uma virtude. É meio que isso, ainda é uma terceira linha. Talvez eu esteja errado, mas eles nunca vão criticar Trump totalmente. Não acho que farão isso. Trump foi literalmente Trump. Atacou Tucker em uma entrevista num hangar, dizendo que não entende o que acontece com Tucker Carlson. Ele perdeu o programa de televisão dele, a audiência dele caiu, agora ele não tem audiência nenhuma. E Tucker disse, eu aprecio muito o presidente. Acho que ele é um bom homem, acho que ele é um homem honesto. Eles nunca vão realmente criticar o Trump totalmente, mas dá pra perceber, dá pra ver, os dois odeiam isso, os dois estão dando a entender que odeiam isso. E ela basicamente está dizendo, é bom que ele tenha dito que não era, sabe? Que foi por um motivo. O motivo era o petróleo. Que ele foi apenas honesto sobre o fato de que queremos o petróleo deles e que ele não está fingindo que é pela democracia. Tudo bem, mas ele está fingindo que é para parar o fluxo de fentanil para os Estados Unidos, o que é completamente mentira. O fentanil que chega aos Estados Unidos vem do México, não da Venezuela.
Portanto, isso é mentira. Temos uma mentira semelhante às armas de destruição em massa do Iraque, impulsionando o movimento na Venezuela. Mas, de novo, evitam criticar Trump diretamente. Nós não queríamos que eles ficassem de joguinho com a China, o Irã e Cuba. Ok, pelo menos ele está sendo honesto sobre isso, mas eu me preocupo muito com as consequências não intencionais. Eu sei que não é a Líbia, é a Venezuela, mas tudo bem. Algumas coisas aconteceram na Líbia, como quando matamos o líder deles. Tem sido um caos desde então, e vejo o mesmo tipo de vácuo de poder lá, mesmo com o vice-presidente no cargo, como ocorreu na Líbia. Eu não acho que a gente realmente vai comandar a Venezuela porque não queremos. E não queremos ter uma presença de longo prazo lá. Então eu fico me perguntando como será esse vácuo de poder. Não sei se esse vice-presidente governará com o mesmo pulso firme do Maduro. Não sei o que vai acontecer. Afinal, qual é a nossa política externa? Qual o manual dos neocons e neoliberais? Sabe, inventar uma mentira sobre um país estrangeiro que queremos controlar ou usar como base militar. Afirmamos que eles oprimem seu povo e nos importamos. Odiamos ver esse ditador fazendo coisas horríveis com seu povo e geralmente olhamos muitas vezes. Maduro é um ditador, ele é horrível com o povo da Venezuela. Isso é verdade, mas como governo e exército americano não nos importamos. Os líderes do nosso país não ligam que o povo da Venezuela esteja sendo prejudicado por seu líder. Mas essa é a mentira, o motivo falso para entrarmos nesses países, certo? Então nós derrubamos a liderança deles, seja capturando ou matando, e depois instalamos governos fantoches para governar o país, que controlamos e agem em nosso interesse, certo? E essas nações, onde fizemos isso, esses países do terceiro mundo ao redor do mundo, historicamente foram para o lixo. Elas simplesmente vão completamente para o ralo depois que fazemos isso, basicamente ficam mergulhadas no caos depois que instalamos esse governo fantoche, depois que tomamos o controle. Mesmo com um ditador horrível no poder, ao entrarmos lá, interferimos, removemos o ditador e colocamos nossos aliados. Geralmente isso é seguido por anos de caos, como Megyn Kelly está dizendo. Poderíamos facilmente ver isso acontecendo na Venezuela, agora que acabamos de remover à força Nicolás Maduro em uma tarde ensolarada de sábado. As outras coisas que Trump tem dito que vai fazer em termos de política externa ao redor do mundo. Então aqui estão Tucker e Megyn falando sobre a Groenlândia, Cuba, coisas assim. Vamos assistir. Mas é claro que não podemos simplesmente invadir a Groenlândia, outros países ou Cuba, como ele mencionou. Não podemos invadir o Irã, não podemos invadir a Colômbia. Ou simplesmente dar uma surra no cara, como o Trump está dizendo. Tenho mais notícias para você, Megyn. Nós vamos fazer isso. Nós vamos invadir a Groenlândia, hein, Megyn? Pegue suas raquetes de neve, um gorro e aquecedores de mão, porque vamos para a Groenlândia, Megyn. Vai acontecer. Eu entendo, ela diz que não podemos, e está certa. Parece uma idiotice. É insano, cara. Invadir a Groenlândia é sua loucura. É tipo, você vai atacar um monte de pinguins com drones? Mas nós vamos fazer isso. Porque eles têm recursos que nós queremos, eles têm metais de terras raras, têm reservas de petróleo. Queremos entrar na Groenlândia. Vamos entrar na Groenlândia. Trump tem dito a mesma coisa sobre Cuba. Acho que ele vai ser o mais imperialista possível nos próximos anos. Antes dos republicanos. Acho que prevejo, posso estar errado e ser derrotado nas eleições de meio de mandato de 2026. Bem, ele pode, antes de se tornar um presidente sem poder, e especialmente antes de sair do cargo. Ele vai fazer o máximo que puder para beneficiar seus amigos ricos, para beneficiar a classe dos oligarcas. É isso que ele fez até agora, é isso que ele vai continuar fazendo. Se ele precisar extrair metais de terras raras para beneficiar amigos oligarcas da tecnologia, se for preciso ir à Groenlândia buscar esses metais, ele fará. Benefício. Seus amigos magnatas do petróleo, na indústria de combustíveis e gás, capturaram, prenderam e acusaram o líder da Venezuela. Ele vai fazer isso e, como ela disse antes, eu aprecio a honestidade. É como se Trump fosse honesto. Parece que ele está sendo mais honesto sobre isso do que a maioria dos presidentes que normalmente se comprometeria com isso. Ele é um ditador terrível e não podemos permitir isso em nosso planeta. Kumbaya, meu senhor, aqui é George W. Bush. Kumbaya, venha, meu senhor, Kumbaya. Amamos o povo do Iraque, não podemos deixar Saddam Hussein machucá-lo. Eu amo o Iraque, ninguém ama mais os iraquianos do que eu. Eles são cowboys autênticos e valentes de turbante, é isso.
A maioria dos presidentes mente, mas Trump fala abertamente o que outros não dizem, como: vamos pegar o petróleo deles, eles têm um ótimo petróleo. Ele não deixa muito para a imaginação. Tenho uma novidade para você, Meghan. Vamos entrar nesses países, preparem-se. Invadir a Groenlândia e os Estados Unidos da América, invadirem Cuba, estão totalmente em consideração. Já matamos vários oficiais militares cubanos ao capturar Nicolás Maduro, e uma grande guerra está claramente em consideração. Como Tucker disse, vamos aumentar o orçamento do Pentágono para 15 trilhões em 2027. Tucker Carlson e Megyn Kelly estão alarmados com isso. E eu acho bom vê-los. Mesmo tendo sido tão comprometidos com a causa de Donald Trump por anos, eles estão sendo abertos e honestos sobre o quanto odeiam essa política externa.